Pane no Centro de Controle Aéreo em São Paulo complica a vida de passageiros em Brasília e por todo o país. Quem tem os detalhes é Márcio Fontinelli. São 18 horas 7 minutinhos. E a pergunta é direta pro Márcio. Márcio, boa noite para você. Situação de momento no Aeroporto Internacional de Brasília, qual é? Depois do caos, a tranquilidade, Henrique. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente no nosso Cidade Alerta. A situação agora é um pouquinho mais tranquila e é claro que eu vou mostrar para você e para todo mundo que acompanha a gente. Vou pedir para o Elton Pereira mostrar aqui para a gente como é que está a situação do embarque doméstico e se você vê que segue tranquilo. Mas, Henrique, de manhã foi um caos. Isso porque, por conta dessa falha técnica aí na central de controle lá em São Paulo, 6 voos que saíram de Brasília saíram daqui com atraso. 2 voos que tinham como destino Viracopos precisaram retornar a Brasília. Esses 2 voos conseguiram seguir para o destino final após a retomada das operações, que aconteceu por volta de 10 horas da manhã. Agora, os 6 voos que estavam atrasados acabaram cancelados. Agora, os voos com destino a Brasília, desse total aqui, 1 voo chegou atrasado, 1 foi alternado para Manaus, foi redirecionado para lá, e 4 voos com destino a Brasília também foram cancelados. Então, de manhã foi todo um caos em razão disso, dessa falha técnica que aconteceu em São Paulo. Isso foi por volta de 9 horas, 8h58 da manhã, para ser mais específico, mas quando foi por volta de 10h08, eles já conseguiram normalizar. E os voos que foram cancelados foram remanejados. Os passageiros que não eram daqui de Brasília foram lotados em um hotel, terão hospedagem, alimentação. Agora, os que são daqui vão ter realmente somente essa remarcação para conseguir sair daqui do DF com destino a São Paulo. Lembrando que os 2 aeroportos que tiveram problemas foram os aeroportos de Congonhas e também o aeroporto de Guarulhos. Ô Márcio, a nossa colega jornalista Danila passou por esse sufoco aí, né? E ela gravou um vídeo no momento de todo esse sufoco que ela estava passando dentro do avião. Vamos acompanhar e a gente volta a comentar já já. O meu voo, ele saía de Brasília às 5 da manhã e tinha uma escala, uma conexão em São Paulo para depois seguir para Florianópolis. Quando chegamos em São Paulo, isso por volta das 8 da manhã, e o meu voo estava previsto para sair de lá às 8h30, nós entramos, chegamos a embarcar para Florianópolis, embarque tudo normal. Só que aí, quando estávamos dentro do avião, começou a demorar muito a decolagem, ninguém sabia por quê. O comandante, ele falava com a gente de tempos em tempos, mas ele disse que não sabia o que estava acontecendo, mas que não estava autorizado a decolagem. A gente começou a pesquisar na internet para poder descobrir que era uma suspeita de um incêndio na torre de controle, enfim. E com essa suspensão, meu voo foi cancelado. E depois de ficar aproximadamente 3 horas dentro do avião, sem conseguir comer, sem conseguir, com dificuldade até, com água, que a gente tinha que ficar pedindo, porque a gente não podia levantar, para ir no banheiro também. Ficamos 3 horas ali esperando. Nós saímos do avião, voltamos para a sala de embarque. E aí, com muita dificuldade, eu consegui um encaixe para Florianópolis, num voo que saiu depois, e consegui chegar aqui com algumas horas de atraso. A companhia só mandou uma mensagem no celular falando que era um cancelamento que fugia do controle da empresa. Eles tentaram remarcar meu voo para amanhã, queriam deixar para amanhã e nem me ofereceram um hotel para eu ficar. O aeroporto estava um caos e não tinha o que fazer. Que sufoco, hein? Valeu, Danila, obrigado aí pelo seu depoimento, que ilustra muito bem todo esse sufoco que passageiros por todo o Brasil passaram no dia de hoje por conta dessa pane no controle aéreo, na torre de controle aéreo lá em São Paulo. É isso, né, Márcio? O reflexo foi em todo o Brasil, mas é evidente que quem passou por São Paulo passou ainda por uma situação muito mais complicada, não é? E Henrique, o relato da Danila, ele é uma questão que a gente tem que prestar bastante atenção, porque é justamente o que as pessoas reclamam, a falta de informação.
O que muita gente passou para a nossa equipe, para a nossa produção durante esse caos, nós conversamos com várias pessoas, é justamente essa questão. Fica dentro do avião, não tem informação, ninguém fala o que está acontecendo, às vezes não oferece nenhuma água, nenhum tipo de comida, e o passageiro que tem um compromisso, que vai viajar, acaba passando por esse aperto, que é a falta de informação. Esse problema técnico que teve em São Paulo, ainda não existe uma explicação para isso. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e a FAB, a Força Aérea Brasileira, estão investigando para ver exatamente o que pode ter acontecido. Mas fica aí essa questão da falta de informação para quem está dentro do avião. E imagine só você ali dentro do avião, de repente o seu voo é cancelado, você tem que buscar um outro voo, né? Muita gente tem compromisso, São Paulo é uma rota de negócios, se tratando aqui de Brasília, São Paulo, e muita gente passa por esse problema, por essa falta de informação. E os 6 voos que foram cancelados, alguns foram remanejados para hoje ainda, alguns passageiros, e outros não. Outros vão ter que aguardar, como o caso da Danila, que vai ter que esperar até amanhã para conseguir subir no avião e seguir para São Paulo. É um drama, você tem razão, Márcio. E imagina, você ficar 3 horas dentro de um avião esperando a solução para esse problema do seu embarque final. Haja paciência.